Quero saudar mais uma vez a todos meus irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Todos pediram, alguns, né? Todos não, desculpa. Pediram um breve estudo sobre batalha na mente, como vencer, né? A batalha na mente. Então, eu vou estar citando aqui alguns versículos, tá? Para você meditar aí na palavra de Deus e pedir para o Senhor guardar a tua mente, em nome do Rei. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, Pai da eternidade, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez. Peço perdão, meu Deus querido, meus pecados, minhas faltas, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por mais este dia, mais este momento que o Senhor nos concede. Pai querido e maravilhoso, esteja na frente, ó Deus querido, deste ensinamento. Aleluia, Jesus. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ajudar, nos ensinar, nos orientar, para que o teu povo, Pai querido, venha chegar ao conhecimento da verdade. Blinda a mente do teu povo, ó Pai. Coloca o capacete da salvação. E nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a fazer a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se você tiver a Bíblia aí nas mãos, eu peço que você abra ela no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 16, que diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, um soldado quando ele vai para a guerra, ele procura se proteger. E uma das armas do soldado é o escudo, né? Para proteger o seu peito, o seu coração. Mas ele usa também um capacete. Aqui a palavra de Deus está dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16, que nós temos a mente de Cristo. O homem tem a mente de Cristo. O homem e a mulher que tem a mente de Cristo, ele vai sempre lembrar. Quando o inimigo da nossa alma tentar nos enganar, fazer com que nós pecamos, né? Passa a mulher, o homem olha para ela. A palavra de Deus diz que só de olhar já adulterou com ela. O Senhor quer dizer o que com isso? Na mente de Cristo não se guarda pecado. Na mente de Cristo tem que ser santificada. Os que têm a mente de Cristo guardam a sua alma, guardam seus pensamentos. Pessoas que têm a mente de Cristo são pessoas renovadas, transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que ainda não têm, tem que pedir para o Senhor. Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, guarda a minha mente. Porque eu tenho pecado muito com a minha mente, não tenho conseguido controlar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho como guardar a mente das tentações, do pecado, das impurezas. Amém? Leia 1 Coríntios 2, verso 16. E você vai compreender. Vou ler aqui para você mais um versículo da palavra de Deus. Eu vou ler para vocês o estudo de rodapé da minha Bíblia, que diz assim: as pessoas se encaixam em 3 categorias espirituais que se esclarecem como a revelação da cruz pelo Espírito é recebida do lado humano. O homem natural, não regenerado, é destituído do Espírito, não aprecia o Evangelho. O homem espiritual, regenerado, é possuído e possuindo maturidade espiritual, como visto na liberdade de luta sectária. Tem uma natureza que responde à verdade
e os descrentes acham difícil aprendê-lo. O homem carnal, regenerado, mas vivendo mais como não regenerado, é um crente com hábitos imaturos, como visto em um espírito ciumento e sectário. Um cristão imaturo que vive mais pela opinião humana do que por Cristo. Pessoas imaturas não guardam sua mente. Ao invés delas viverem a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, elas ficam procurando a opinião do A, do B, do pastor fulano, da irmã ciclana. Não tem a sua opinião formada, não guardam a sua mente, seu coração. Mas o homem espiritual, ele guarda a sua mente, ele procura atender às vontades de Cristo, guardando assim o seu coração. É o que quer dizer esse estudo. Vou ler para vocês aqui outra passagem bíblica. A palavra de Deus expressamente, ela diz para nós sempre guardar nossa mente, termos a mente de Cristo. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim, ó. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui o apóstolo está falando sobre guardarmos na nossa mente, porque o diabo conseguiu entrar na mente de Eva e enganar ela. E ele temia que, assim como Eva foi enganada, nós também sejamos enganados. Já ouviu um ditado que diz assim que a mente vazia é a oficina de Satanás? Verdade. A mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque um cristão que não medita na palavra. Eu oro, eu leio, mas eu não compreendo. Mas eu peço para Deus tirar isso da minha mente. Mas o seu coração está sempre ligado naquilo que você está pensando. O diabo, ele não vai oferecer para você algo que você não queira. Ele vai oferecer sempre algo que você quer. Ele não vai te dar um prato de chuchu sabendo que você gosta de macarrão. Ele vai te dar macarrão, ele vai te oferecer macarrão para você cair naquela tentação. Para minar a tua mente, né? E você aceitar aquela vontade, até ele conseguir fazer o que ele quer. Ele vai batendo um martelo, né? Ele pega uma cunha, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é aquele pedacinho de madeira que se coloca numa enxada para poder colocar o cabo na enxada. Meu pai fazia muito isso. Ele coloca aquela cunha e todo dia ele vai batendo. Todo dia, todo dia. Cabe a você e as pessoas que têm uma mente fraca, né? Pessoas que têm uma mente que não conseguem se libertar do pecado. Pede para Deus para se libertar da masturbação. Pede para Deus para se libertar do adultério, né? Na mente. Pecados libidinosos. Imagina coisas horrorosas. Cabe a você dar lugar ou não para esse inimigo. Entrar ou não. O dono da casa é Jesus. Se você entregar a tua vida a Jesus totalmente e dizer para ele, Senhor, tu és o dono dessa casa. Limpa, eu te dou total arbítrio, a liberdade. Para que o Senhor venha limpar essa casa espiritual que é o meu corpo, a minha mente. E eu não venha mais ter esses pensamentos pecaminosos, mas que eu venha ter a mente sã, mente santa, para vir guardar as coisas de Cristo no meu coração. Irmã, eu já orei, já fiz campanha, já fiz tanta coisa. A culpa não está em Deus. A culpa está em nós. Nós somos os culpados do pecado. Vamos ler aqui outra vez a palavra do Senhor? Efésios 6,17 diz assim, ó. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação.
Por quê? Proteger a mente. Pedir proteção para o Senhor. Senhor, proteja a minha mente. Não é que vai descer um capacete do céu, né? E você vai colocar na sua cabeça. Não é. É a proteção espiritual na sua mente. A proteção para bloquear todo o dardo inflamado do diabo. Para bloquear toda a vontade carnal. Quando aquele pensamento vem, cabe a você dar lugar a ele ou não. Vamos ver o que foi que o que foi que Deus disse para Caim? Olha o que Deus disse para Caim. No capítulo 4 e o verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação a ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Entendeu? O pecado vem e bate na porta. O pecado vem e quer entrar. A ira. Aqui Caim colocou no coração que ia matar seu irmão. Antes dele fazer, o Senhor já falou para ele: por que tu está irado? Porque eu não recebi a tua oferta? Descaiu o teu semblante? Se tu fizer o bem, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, né? Ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Aleluia. Quer dizer, e o Senhor disse para ele aqui no 7, na parte B: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. O pecado já estava na porta do coração. Ele que abria ou não a porta para o pecado entrar, para matar seu irmão. Olha o que Deus diz para ele aqui, ó. Que o pecado jaz à porta. Agacha-se e esconde-se junto à porta. A linguagem personificada virtualmente. O pecado como um domínio. O pecado como um demônio, achando-se como um sinal de louco junto à porta de Caim. Quer dizer, era só ele dar lugar. O diabo estava ali incitando ele. O diabo estava ali jogando setas na mente dele. Mata teu irmão, mata teu irmão. Todo mundo só gosta dele, mas não gosta de você. Tira a vida dele, mata ele. Mata ele, eles vão ficar só com você. É um exemplo que eu estou dando. E Caim obedeceu a voz de Satanás. O pecado estava na porta, o demônio estava na porta, jogando aquelas setas. Caberia a ele, a Caim, deixar ou não o pecado entrar. Deus não vai se intrometer na tua escolha. Deus não vai se intrometer na minha escolha. Só se nós pedir socorro para Deus. Senhor, me cobre com teu sangue, repreende esses pensamentos. Em nome de Jesus, me ajuda. Citar versículos bíblicos, tirar um versículo, uma palavra, parar de pedir palavra para os outros, versículo para os outros. Você tem a Bíblia na sua mão. Acreditar nas suas orações. Colocar a mão sobre a sua cabeça, expulsar esse pensamento maligno e começar a falar a palavra de Deus. O versículo da palavra. Repreender a Satanás. E você verá que Deus imediatamente virá ao teu encontro, ele virá ao teu socorro. E aquele pensamento cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui em João, para nós entender mais um pouquinho. Olha aqui em 1 João, versículo 15 a seguir. Capítulo 1, 15 a seguir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne,
Eu vou falar numa linguagem que nós podemos entender, amém? Tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Os desejos da carne é desenfreado, né? Os desejos carnais. Tem pessoas que querem que eu vou falar de um assunto que eu não vou falar. Sobre casais, né? Como devem se comportar. Você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Seu marido não é crente, vai orar ao Senhor. Pede a Deus interpretação, libertação dele. Luta com Deus. Porque é um assunto que eu não acho que tem que estar na internet, né? Eu acho que é algo que tem que estar dentro do nosso coração. Porque quem liberta a gente não é os homens, não é a mulher, mas sim Deus. Mas aqui está escrito que os desejos da carne, um exemplo, passa uma mulher ou uma cena numa novela que você já assistiu, você está num lugar, está lá aquela televisão ligada e você sabe que é a hora daquela novela. É o desejo da carne, a tua carne vai inclinar para você ver aquilo. Mas o teu coração, as coisas de Deus, o Espírito Santo vai falar, não olha. Você vai ter domínio, como lá Deus falou para Caim, o pecado está na porta. Você que sabe se você vai ceder aos pecados, os desejos da sua carne ou não. Se você vai cobiçar aquela mulher ou não. Esses pensamentos imundos, impuros que sobem à tua mente. Você coloca a culpa em A e em B. Você que sabe se você coloca ou não em prática. Ou se você vai expulsar esses desejos do mundo. Pessoas que têm a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Pessoa soberba, arrogante, que nunca aceita aprender, nunca baixa sua serviço para aprender com o Senhor, nunca deixa o Espírito Santo de Deus lhe ensinar, mas sempre acha que já está certo, é correto. Os desejos, e o mundo passa os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque o mundo, com os seus desejos, ele passa. Quantos que estão descendo para o inferno? Por quê? Porque não oram, não guardam a mente, não têm uma mente firmada em Cristo Jesus. Tudo que vem na mente ele fala, tudo que vem na boca fala. Não são pessoas que vigiam com as palavras, né? E vai falando. Quando Deus fala o mundo, nesse versículo, ele não está falando do globo terrestre, está falando das coisas que nos envolvem no mundo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Em João, capítulo 4, verso 4. Eu vou ler. Olha só, está escrito assim, ó. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Ó, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. Quer dizer, nós somos de Deus. Filhinhos, sois de Deus, você é de Deus. Eu sou de Deus. E já tendes vencido. Vencido quem? Os espíritos imundos, as coisas do mundo. Porque maior é o que está em vós do que o que está nele. Quantas vezes nós vemos aí, irmãos, irmãs, falando, né? Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Mas se perguntar para ele, onde é que está esse versículo? Não sei. É que eu vi lá na igreja. É que alguém falou. É que alguém pronunciou e eu estou falando também. Mas não procura dentro da palavra. Então a mente nunca está guardada pela palavra. Vamos ler outro aqui. João 5,19. Diz assim, ó. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Viu? Tudo está contaminado pelo pecado. E nós somos de quem? De Deus. Nós somos de Deus, temos que ter a mente de Cristo. Quando Satanás fala assim, jogar uma seta na tua mente, tua carne, dizer assim, adultera.
você tem que pensar assim, e se Jesus tivesse no meu lugar, ele adulteraria? Não. Ah, fala mal do teu irmão. Se Jesus estivesse no teu lugar, ele falaria? Não. Isso é ter a mente de Cristo. Mata fulano. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele mataria? Não, ele daria a sua vida. Isso é ter a mente de Cristo. É assim que o Senhor quer nos ensinar a ter a mente de Cristo. Amém? Se o Senhor falar para você, santifica. O mundo fala, não santifica. A quem nós devemos obedecer? Como nós já aprendemos na outra lição. Que aquele que obedece, a quem você obedecer, você é servo daquela pessoa, daquele mal. Por exemplo, se você obedecer o pecado, você é servo do pecado. Se você obedece a Deus, você é servo de Deus. Agora, se você ainda está preso no pecado mental, você tem que falar para o Senhor, eu preciso da libertação na minha mente. Vou ler a tua palavra, te buscar, vou consagrar, vou ler, vou meditar, para que o Senhor venha limpar e guardar a minha mente de todo o mal. Olha o que diz a palavra aqui no livro de Tiago, capítulo 1, vou ler do verso 12 a seguir. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando? Atraído, engodado pela sua própria concupiscência, que nós já aprendemos, a sua própria vontade. Depois, havendo a concupiscência ou o desejo, a vontade, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Entendeu? Depois, havendo a concupiscência ou o desejo da carne, né? Concebido, dá à luz o pecado. Mas cada um é tentado quando é atraído. Um exemplo, Eva, quando ela passava próxima da árvore, que Deus disse a ela não comer, da ciência do bem e do mal, ela foi atraída. Satanás falou com ela, depois o que foi que ele falou para ela? Olha como esse fruto é gostoso, come, ele é bom. Quer dizer, atraiu ela com o olho, ela foi atraída com o olhar. Pois ela desejou, aí depois ela comeu. Assim, somos nós, quando somos atraídos pelo pecado. Cabe a nós dar ou não lugar para aquela atração, para aquela tentação. O Senhor diz que bem-aventurado é o homem que é tentado. Por quê? Porque quando você é tentado, você passa na prova da tentação, como Jesus Cristo passou lá em Mateus 4, e ele venceu o diabo. Quando nós somos atraídos e tentados, e nós vencemos a tentação, nós recebemos a coroa da vida, né? Receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Quer dizer, nós amamos mais a Deus do que o pecado. Amamos mais o Senhor do que o pecado. Eu não vou adulterar porque eu amo a Deus. Eu não vou adulterar porque eu não vou perder minha salvação por um prato de lentilha. Eu não vou adulterar, eu não vou deixar minha esposa na minha casa para pegar um prato de adultério, de fornicação. Um jovem que está se preparando para casar, ficar aos beijos com a noiva, com a namorada. Isso dá lugar, não é mais tentação, isso aí já caiu na tentação. Só falta consumar o ato, né? Só falta consumar o sexo entre os dois para gerar a morte, que é o fruto do pecado. É o salário do pecado. Gerou a morte. Quer dizer, pessoas que tinham tudo para ser felizes, para ser abençoados, já começa um casamento já com maldição. Maldição por quê, irmã? Porque já está em pecado, já começou em pecado. Ah, mas Deus perdoou, nós era solteiro, mas era um conhecedor da palavra. Ah, mas Deus perdoou porque nós era solteiro, agora nós somos casados. Deus perdoou, mas tem a consequência do pecado. Vai ter que colher aquele fruto.
Não erreis, diz aqui o 16, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Viu? Ele tem carinho por nós, ele tem amor, ele tem zelo, ele tem ciúme. Ele não quer que nós tenhamos relacionamento com o pecado, mas sejamos santos e venhamos cada dia mais se relacionar com Deus. Pedir ao Senhor misericórdia. Pedir ao Senhor para tirar as palavras torpes da nossa boca. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Deus não tem pacto com o pecado. Deus não tem parte no pecado. Vamos ler aqui outro versículo da palavra de Deus. Olha o que diz aqui em João, capítulo 5, verso 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras, leia as escrituras, guardai as escrituras. Elas testificam de Deus na nossa vida. Olha o que disse o salmista no Salmo 119. Ele diz assim, 119, verso 10. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando escondemos a palavra do Senhor no nosso coração, que o pecado vem nos tentar, nós temos a resposta. Nós temos o escudo. Nós temos a proteção. Que nós vamos lembrar da palavra que nós guardamos. Se ele vem e fala para nós falar palavras ociosas, coisas que não agradam a Deus, nós vamos lembrar que na Escritura está escrito, na palavra de Deus. Quem ama a Deus faz a vontade de Deus. E nós vamos estar lendo agora. Olha o que diz aqui a palavra. No livro de João, 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo? Guardei a tua palavra no meu coração. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Vamos ler aqui também Mateus, capítulo 6, e o versículo 22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poderá servir a dois deuses. Não poderá servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Tá vendo? Quantas pessoas que vivem ociosa. Pessoas que não têm paciência, não sabem esperar no Senhor. O Senhor diz, espera com paciência no Senhor. Elas não têm paciência de esperar em Deus. Esperar um emprego, uma casa, um casamento, a salvação do esposo. Eles querem que seja tudo na mesma hora. Tem uma mente turbada. E não tem a mente guardada em Cristo Jesus. Não tem uma mente alicerçada no reino do céu. Para falar, não, meu pensamento não é o pensamento do Senhor. Os meus caminhos não são o caminho do Senhor. Por mais que eu peque, eu erre, eu tenho que voltar atrás dos meus pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia a Ele para que Ele venha me ensinar a confiar mais nele. Tirar a confiança do homem e confiar mais em Deus.
Mas quantas pessoas, irmãos, que não conseguem guardar a sua mente do pecado? Quanto mais eles pecam, porque eles acham que aquele versículo que diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, irmãos, não é assim. O apóstolo diz, é por isso que agora não vê pecando? Não, de forma alguma. Mas nós temos que buscar o Senhor, pedir ao Senhor misericórdia. Não vamos viver a vida inteira dependendo de terceiros para ser liberto. Dependendo a vida inteira de outras pessoas para nós conhecer a palavra de Deus. Se nós temos ela na nossa mão, nós temos livre-arbítrio, acesso livre para chegar até o Pai. E pedir para o Senhor guardar o nosso pensamento do mal. Vamos ler aqui outra palavra? Eu vou ler aqui o 34 para você ver. O 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? As outras coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E quantas pessoas ficam inquietas pelo outro dia? Né? Não tenha paciência, não tem aquela perseverança, porque fez uma campanha de 7 dias, 21 ainda não recebeu a bênção, fica ocioso, fica ociosa, coloca 1001 coisa no pensamento, deixa o diabo dominar a mente. De quem é a tua mente? De Deus? Ou a tua mente é do maligno? Você tem que decidir. Quando você tem uma mente turbada, um pensamento maligno, que Satanás luta com você muito na tua mente, você tem que pedir a Deus, Senhor, eu tenho que ter domínio sobre isso. A minha mente não é do diabo, a minha mente é tua. E eu tenho que dar lugar para ti. A palavra de Deus diz assim que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau tira coisas más. Vamos ler? Livro de Lucas 6 e o verso 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Aquilo que está cheio do teu coração, se você encher o teu coração da palavra de Deus, ponhar a palavra para você ouvir enquanto você está cuidando da sua casa, você está no trabalho e eles permitem você colocar um fone de ouvido e você ficar ouvindo a palavra, teu coração vai estar cheio das coisas de Deus. Você vai começar a ouvir aquelas, sabe assim, aquela palavra do Senhor. Se você colocar um livro de Samuel, se você colocar o Velho ou o Novo Testamento, as histórias de Jesus, você vai estar ali, dá a impressão que você está vivendo aquela situação. Então o teu coração vai estar se enchendo do bom tesouro, das coisas de Deus. E quando você abrir a boca, você não vai começar a jogar a conversa fora. Quando alguém me fala de futebol com você, você já não dá mais ouvido. Falar de novela, você também não. Fofocar, falar da vida dos outros. Você vai lembrar, você vai dizer não, porque hoje eu ouvi a palavra de Deus e a palavra de Deus abomina essas coisas. Nós vamos procurar aqui e vamos passar para você. Olha o que diz a Escritura. Tiago, capítulo 4, verso 11, diz assim, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tá vendo? Quando o diabo dizer, vamos falar mal, alguém falar mal do teu irmão, você vai lembrar desse versículo se você meditar, se você põe na tua mente. Quando Satanás falar, usar alguém para falar das coisas do mundo, para dizer que você é um quadrado, você vai lembrar, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar, porque você está lutando para guardar a palavra de Deus no coração. O pecado jaz à porta, lembre-se. Cabe a você dominar ou não sobre ele. Deixar ou não o pecado entrar. Tem um capítulo, eu creio que está em Romanos, que é muito interessante, eu vou ler. Olha que interessante, Romanos,
capítulo 7, vou ler do 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vencido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isso faço, quer dizer, o pecado. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que é a batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Tá vendo? Expõe o corpo para servir o pecado e a mente. Expõe o corpo, né? E a mente para pecar. E o entendimento sabe que está errado. Mas o bem que tem que fazer não faz. Ficar calado na hora que tem que ficar. Falar na hora que é preciso. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. E a pessoa sabendo, sabe que aquilo é pecado. O pecado que habita em mim, ele fala. Miserável homem que sou. Quem me livrará? Né? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? De sorte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como eu mesmo, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Entende que é pecado, mas vai lá e pratica. Entende que é pecado roubar, mas rouba. Entende que é pecado mentir, mas mente. Entende que é pecado adulterar, mas adultera. A quem devemos servir? O pecado ou a Deus? Você determina na tua mente. Você fala. Você diz para sua mente, não, eu não vou te obedecer. Eu não vou obedecer o pecado. Eu tenho que obedecer a Deus, tenho que obedecer a palavra de Deus. Porque se eu obedecer o pecado, o meu salário será a morte. Mas se eu obedecer a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero ter vida eterna com Jesus. Eu não quero perecer, eu não quero ir para o fogo do inferno. E toda vez que você for praticar aquele pecado, você vai lembrar dessas palavras. Você vai lembrar que o bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal, você vai lá e faz. Cabe a você dizer, não, eu não quero mais praticar esse mal. Porque eu tenho entendimento que isso aqui é errado. E isso não agrada ao Senhor. Amém? Olha o que eu vou ler aqui para você. Em nosso estado, antes da conversão, nossas paixões dos pecados eram originalizadas na carne, sendo pela lei, e levavam à morte. Como crentes, acontecem batalhas semelhantes com o pecado da carne, mas não precisam prevalecer. A diferença é a presença do Espírito para levá-los ao domínio do reino de Cristo dentro de nós. A libertação da lei
Não significa liderança para pecar, mas sujeição a Deus, na novidade do novo concerto. O Espírito Santo dá poder para obedecer a Deus, um poder que a lei em si jamais poderia dar. A lei é boa, mas não pode nos dar poder para obedecer. Nessa sessão, Paulo previne contra o mal entendido de que ele está dizendo que a lei em si é má. Ele enfatiza várias vezes que ela é boa e ainda descreve vividamente a impossibilidade de obedecer-lhe com a própria força de alguém. O uso frequente dos pronomes pessoais, eu, em mim, nós, levantam a pergunta: Paulo está se referindo a si mesmo, que é como cristão experimentado nas batalhas atuais, ou como o antigo fariseu, ou está se referindo-se a pessoas que, em geral, que estão tentando separar-se da obra do Espírito Santo para obter justiça com a sua própria mão. A primeira posição considerada, a passagem autográfica com Paulo, compartilhando suas experiências como fariseu, como cristão, sustentando esse ponto de vista comum está o fato de que tempos verbais mudam o passado para o presente. O fato de Paulo usar comumente o pronome eu para fazer referência a si mesmo, mas também é verdade que as experiências de Paulo são representáveis de outros daqueles que estão buscando a justiça através das práticas legais, e depois dos cristãos engajados em conflitos entre a nova criatura em Cristo e a antiga natureza, ainda resistente na carne, como Paulo usa eu. Amém? A natureza antiga quer dominar. A natureza antiga quer fazer eu e você pecar. Lembrar do passado, lembrar de músicas passadas, lembrar de tempos passados. Outra hora o diabo dizer para você que você era mais feliz quando estava no mundo, mas é tudo mentira. Isso são batalhas travadas que nós lutamos todos os dias. Todo cristão tem essa batalha espiritual. Tem essa batalha na sua mente. Você que sabe se entra ou não. Quem fica do lado de fora do teu coração ou quem entra nele? Nós que falamos, pecado, aqui você não entra, aqui você não tem vez. Aqui o lugar é do Senhor. Olha o que diz aqui Filipenses 4:4 para nós acabar. Regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Amém? Pensai nas coisas boas. Alguém fala alguma coisa que você não gostou? Não é obrigado você responder.
Não é obrigado você pensar naquilo, não é obrigado você ficar perto. Você domina teu pensamento. Ai, meu pensamento não pode dominar. Pode sim. Peça a Deus domínio próprio. Peça a Deus os frutos do Espírito. E você verá que Deus vai te ajudar. Você vai ter uma mente limpa, liberta, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ter uma mente de Cristo. Uma mente voltada para Deus. O diabo não terá mais domínio sobre a tua vida. Você não viverá mais para os seus desejos, mas para o desejo do Senhor. Amém? Olha o que diz aqui a palavra. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia fala coração, não é o órgão, coração, o músculo. Mas o Senhor está falando da nossa mente. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente, porque dela procede as saídas da vida. Proteja a sua mente das emoções e vontade. Como Salomão, que tinha lucrado se tivesse seguido seus próprios conselhos. Tá vendo? De tudo que deve guardar, guarda a tua mente. Davi, quando ele andava no terraço, que ele viu Betseba tomando banho, se ele tivesse guardado a mente dele, a consciência, os desejos carnais, ele não teria pecado. Não é? Vamos ler aqui também em Provérbios. Olha o que diz a palavra. Provérbios 23, verso 26. Filho, dá-me, filho. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Viu? Porque cova profunda é a prostituta, poça estreita e estranha. O Senhor pede o coração. Entrega teu coração para o Senhor. O Senhor diz, dá-me o teu coração. Entrega os teus pensamentos para Deus. Entrega a tua vida para o Senhor e você vai ver coisas grandes Ele fazer ao teu respeito. Coisas maravilhosas vai acontecer na tua vida. Você vai experimentar um sobrenatural de Deus. Você vai experimentar na tua vida o que é andar com Deus, o que é andar na luz. O Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Temos que ser diferente. Olha o que diz aqui a palavra no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 20. O que entoa canções junto ao coração, aflito, é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre o salitre, né? Se o que aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se estiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhes amontoará sobre a sua cabeça, e o Senhor te pagará. Tem fome de comida? Tem fome da palavra? Coma, faça o bem. Não se junte com a pessoa para fazer o mal. Quando começar a falar dos outros, não dê ouvido. Fazer fofoca, rodinha, facções. Dá ouvido para emprestar a mente para formar pecados que diante de Deus é tão horroroso, tão horroroso. Pense numa coisa, quando você estiver pensando, Deus conhece os teus pensamentos, Ele está vendo todas as imundícias. Amém? Espero que tenha ajudado mais uma vez. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais, né? Prossiga falando. Procure a referência na tua Bíblia. Procure guardar essa palavra no teu coração, ouvir esse estudo várias vezes. Quando Jesus Cristo ele foi traído por Judas, Judas ele fez aquilo que estava dentro do coração dele, não é? Então não temos que fazer aquilo que está dentro do nosso coração se não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, temos que jogar no lixo. Mas o que agrada a Deus, temos que fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que tenham todos um bom domingo, um bom sábado, um bom final de semana. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração para nós terminar em nome de Jesus.
Aqui minha netinha tá aqui no pé da mãe dela. Mas meus irmãos continuam orando por nós. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por este dia. Obrigado, meu Deus, por este estudo, Pai, da Tua palavra. O Senhor venha nos orientar, nos ajudar, Senhor. Ó Deus poderoso, abençoa nossas vidas, meu Pai. Ó Deus bendito, toma, Pai querido, nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo, meu Deus querido, este áudio. Espírito Santo de Deus, que o Teu servo venha guardar essa palavra no coração, Senhor. E venha examinar, ó Pai, as Escrituras, meu Deus, e o poder do Senhor, meu Pai, que está nela, para ter vida eterna, Deus Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.